Bom dia, guerreiro do Senhor, que está nos acompanhando mais esta manhã. Seja bem-vindo ao nosso Recolhendo Maná, projeto da Célula Conexão, da Igreja do Evangelho Quadrangular Sede aqui de Tubarão. Querido, eu quero te convidar a meditar agora na palavra que o Senhor vai ministrar ao seu coração. Tem algo poderoso da parte dele que pode transformar a sua vida. Então eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Malaquias, é o último livro do Velho Testamento, capítulo 4, nós vamos ler o versículo 2. O tema da mensagem hoje é um tempo com o sol. Nós vamos ler só a primeira parte do versículo, amém? Versículo 2: Mas para vós que temei o meu nome, nascerá o sol da justiça. Esse é o versículo que eu quero tratar e eu vou trabalhar alguns aspectos dele com você. Mas não sem antes explicar e comentar algo. Como é bom um dia com sol. Como é alegre os dias em que nós podemos ver o sol. Como nós ficamos mais animados e mais dispostos, não é verdade? E aqui uma promessa da parte de Deus, esse versículo é uma promessa para aqueles que temem o nome do Senhor, o nascimento do sol da justiça sobre a sua vida. Nós vemos só o começo do versículo, mas ele em si já explica muita coisa para a gente. Amém? Vamos então trabalhar esses tópicos que eu selecionei. O primeiro deles, os donos da promessa. A promessa de Deus, ela foi feita para aqueles que temem o nome do Senhor. Esses são os donos da promessa. E temor, querido, é diferente de medo. Medo é quando você deixa de fazer por não querer a consequência daquilo que você faz. O temor, diferente do medo, é quando você deixa de fazer por pura consciência daquilo que você está fazendo. Então você teme ao Senhor, você deixa de fazer coisas, ou faz coisas porque você ama a Deus, e não porque você tem medo do inferno ou de qualquer coisa. Esse é o destino da promessa, aqueles que temem o Senhor. Amém? O segundo aspecto que eu gostaria de destacar é o tempo em que o verbo está escrito. Nascerá o sol da justiça. A promessa é para o futuro. A promessa talvez não seja para agora. Você é que deve estar paciente e confiante, temendo ao Senhor. Enquanto você se mantém temente a Deus, você pode esperar que num futuro, distante ou não, Deus sabe, o cumprimento da promessa de Deus na sua vida. Amém, querido? O terceiro aspecto que eu gostaria de tratar aqui, e para mim o mais importante, o mais divertido, o mais gostoso da palavra de Deus, a parte mais apetitosa do nosso maná de hoje, o nascimento do sol da justiça. O sol, além de trazer alegria, ele também traz vida. Você sabe que um agricultor, ele precisa sim de muita chuva para irrigar a sua plantação, mas também precisa do sol para ter o contrabalanço. A natureza precisa dessa manifestação. O agricultor precisa do sol para que haja vida na sua horta. Sabe, querido? Nós às vezes queremos o sol para ter um pouco de alegria no nosso dia. E o que não é a luz do sol, senão aquilo que nos mostra onde nós podemos andar? Não seria o sol da justiça uma manifestação espiritual na nossa vida, mostrando que caminho nós devemos seguir? Essa é uma promessa para os que temem a Deus. O salmista, em algum momento da Bíblia, diz assim: por favor, Senhor, não me deixe confuso. E aqui eu vejo a manifestação de Deus, trazendo luz para o nosso caminho através do sol da justiça, para que nós saibamos onde devemos andar, para que nós não ficamos perdidos nesse mundo que tem tantas ofertas e tantas propostas que não agradam o coração do nosso Deus. O sol da justiça nos traz alegria, nos traz certeza, nos traz direção. E nós temos que estar atentos a ele. Sabe, quando uma pessoa está perdida no deserto, um dos meios para ela se orientar dentre os astros é o sol, pela firmeza, por ele estar sempre num lugar só. Para a gente estabelecer horários sem ter nenhum instrumento humano, nós também temos que utilizar o sol. E o sol da justiça sim é na nossa vida. Ele nos dá direção, nos dá certeza, nos mostra onde estamos, como estamos, o que nos resta afinal. Só que além disso, eu queria te falar algo. Às vezes você não vê o sol. O tempo pode estar nublado na sua vida. As nuvens das preocupações, dos problemas, te impedem de ver o sol. Mas, querido, creia, não é porque as nuvens tapam o sol que o dia deixa de ser dia. Apesar de você não ver ele traz luz para o seu dia. Deus nunca te esqueceu.
Você pode não ver, mas Ele está ali. Amém, querido? E eu gostaria de encerrar citando mais uma porção da palavra de Deus, algo que Deus ministrou muito forte ao meu coração. O apóstolo Paulo, que antes de ser Paulo era Saulo, um perseguidor da igreja, posteriormente foi julgado por seus atos em favor do cristianismo. E no seu discurso de defesa em Roma, ele estava falando e relatando como fora a sua conversão. Ele estava dizendo como foi o dia em que ele aceitou Jesus. E ele dizia mais ou menos assim, aliás, exatamente assim, Atos capítulo 22, versículo 6. Ora, aconteceu que indo eu, já de caminho chegando perto de Damasco, olha esse detalhe, quase ao meio-dia, de repente me rodeou uma grande luz do céu. Querido, se não é no meio-dia que nós vemos o sol mais forte, se não é no meio-dia, e mesmo assim, essa luz que Paulo viu era mais forte que o sol. Se ao meio-dia alguém consegue descrever uma luz como muito forte, imagine como é a manifestação de Deus na sua vida. Eu quero te falar, querido, creia que brilhará o sol da justiça se temeres a Deus. Creia, e você verá aquilo que seus olhos jamais viram. Tenha um dia excelente em nome de Jesus. Amém.